Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito dos documentos usados no estágio supervisionado das licenciaturas. É importante ter em mente que o estágio ele é dividido em dois momentos. No primeiro momento, nós temos o momento de aprovação do estágio. É ideal que o aluno conheça os documentos que estão na sala de aula do estágio supervisionado, por isso existe um vídeo aqui explicando quais são esses documentos, como que funciona a sala de aula de estágio supervisionado. Nessa sala, o aluno tem acesso aos documentos, ele vai poder baixar os documentos para poder levar e solicitar o estágio na concedente. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses documentos para vocês poderem se orientar na hora de preencher. Aqui, o primeiro documento é a carta de solicitação de estágio. É um documento em que o aluno vai inserir informações como o seu próprio nome, o CPF e mencionar aqui nesse último espaço qual que é o curso que ele atualmente frequenta aqui no centro universitário. É um documento que já vem assinado pela nossa diretora e, de posse desse documento, o aluno se dirige até a concedente e se apresenta como sendo aluno da nossa graduação e solicita, então, que o estágio seja concedido a ele. Esse documento, muitas escolas, muitas instituições concedentes, elas pedem que uma via desse documento fique para arquivo lá na concedente. Então, pergunta se vai ser necessário que uma via seja entregue lá, aí você já leva 2 vias impressas e preenchidas. No segundo momento, nós temos aqui esse documento que chama termo de autorização de estágio. Nesse termo de autorização de estágio, é como se fosse como se um segundo passo fosse dado no caminho de que a formalização do estágio supervisionado tivesse acontecendo. Se na carta de apresentação o aluno insere apenas as próprias informações, aqui então nós já temos informações da instituição do ensino superior, né, aqui do nosso centro universitário, mas também a concedente vai passar a inserir informações a respeito dela mesma, como o nome da concedente, então da escola ou então do local em que o aluno for realizar o estágio, lembrando que existem cursos que exigem que o aluno realize estágio em espaços não escolares, né? Por isso que a gente faz a previsão de que tenha concedente que não seja escola propriamente dita. O CNPJ dessa unidade concedente, o CPF não aplica, porque como esse formulário ele é de uso de todas as graduações aqui do centro universitário, está inserido o CPF, mas isso aqui não se aplica aos cursos de licenciatura. O telefone, o e-mail da concedente, algumas informações a respeito do estagiário que se repetem, né? E nesse local, eu peço para o aluno já inserir qual é a área de estágio que a concedente vai permitir que você realize e de que forma que essa informação vai ser inserida. Então, o aluno vai colocar o seu próprio nome, no local de registro de matrícula vai inserir o CPF e aqui no local onde está escrito curso, ele vai escrever, por exemplo, pedagogia, vai abrir um parêntese e vai escrever as áreas de estágio que essa concedente aqui autorizou o estágio. Então, por exemplo, o curso de pedagogia eu sempre falo como exemplo por causa que ele tem muitas áreas de estágio para o aluno cumprir.
Então, ele vai escrever aqui, pedagogia, abrir um parêntese e inserir, ainda que de maneira abreviada, as áreas de estágio que ele combinou lá na concedente. Então, por exemplo, educação infantil, vírgula, ensino fundamental 1, vírgula, gestão escolar, vírgula, educação física. Professora, mas não cabe. Pode ser abreviado, não tem problema. Aqui, nesse campo dessas letras bem pequenas, você vai inserir uma data aproximada de início e de fim. Nós entendemos que contratempos acontecem, então isso aqui não precisa ser uma coisa que vai acabar, superado esse último prazo limite aqui, o estágio não tem validade. Uma data aproximada de início e de fim de estágio para que tanto você como a concedente se organizem e fiquem vinculados um ao outro, né, durante esse período aproximado aqui. O que o estagiário ele está autorizado a realizar na concedente? Algumas palavras aqui, não precisa ser totalmente a descrição completa do que a concedente vai lhe autorizar, mas também você vai ter uma outra oportunidade de colocar de uma maneira mais detalhada. Então, a pessoa que lhe atender lá na escola vai falar, não, você vai poder fazer aqui apenas o estágio de observação. É aqui que você vai inserir uma primeira ideia de como vai ser o seu estágio. O local e a data e a assinatura. E aí, então, nós vamos passar a falar a respeito do termo de compromisso. O termo de compromisso já é um contrato, ainda que a título gratuito, mas firma deveres e firma direitos para as três partes, para a unidade concedente, para o estagiário e para o centro universitário. Por isso que estão os três aqui nesse cabeçalho. No primeiro campo, nesse primeiro espaço, o aluno vai inserir informações da concedente. Então, o nome da escola, o nome do espaço não escolar, certo? Nessa segunda área, ele vai colocar o seu próprio nome. Doravante, denominado estagiário. E então, vai inserir qual é o curso que o aluno faz de graduação aqui no centro universitário. Eu aproveito e peço que o aluno também, mais uma vez, abra um parêntese aqui, logo após inserir o nome do seu curso de graduação e insira as áreas de estágio que são autorizadas que ele realize aqui nessa concedente. Porque o campo próprio é muito pequeno. Então, aproveita essa linha aqui e já insira essa informação. Novamente aqui, no curso, você não precisa repetir as áreas de estágio, apenas a sua graduação. A cláusula terceira traz um espaço em que o aluno vai inserir a data aproximada do início e do final. O contrato de autorização, termo de compromisso de estágio, ele precisa ter um início e precisa ter um fim. O estagiário e a concedente não podem ficar vinculados para sempre. Então, por isso que tem que haver essa previsão aqui. A cláusula quarta faz menção à carga horária e em qual área de estágio, certo? Como você já inseriu aqui a área de estágio que a
concedente lhe autorizou, a gente vai preencher aqui de uma maneira diferente. O que é importante dizer? O termo de compromisso, ele é uma proteção tanto para o estagiário como para a concedente. Então, a lei de estágio determina que o aluno ele cumpra até 30 horas semanais. Então, esse é o limite que você poderá inserir aqui, 30 horas semanais. E aqui o certo seria que você colocasse qual a área de estágio. Na educação infantil, mas como você já inseriu lá, você pode colocar nas dependências da concedente ou então na concedente. Por fim, aqui na cláusula 8ª, nós temos uma determinação da lei de estágio, que obriga que o estágio seja efetivado mediante a contratação de um seguro contra acidentes pessoais. Como que o aluno vai realizar essa contratação? Por gentileza, faça uma busca na internet com o termo seguro estágio. Vocês vão perceber que existem várias empresas que prestam esse serviço. Veja qual é a empresa que lhe é confiável, que é possível, que caiba no seu orçamento e insira apenas aqui o número da apólice, depois de contratada, e o nome da seguradora. Nós não precisamos da cópia dessa apólice. Local e data, a assinatura do representante da concedente, o CNPJ, sua assinatura, seu CPF. Aqui, mais um item, para que esse termo seja válido, assinatura de 2 testemunhas. Essas testemunhas, elas não precisam estar no momento que vocês firmam esse termo, são apenas para poder tornar esse contrato válido. Por fim, o último documento dessa fase de aprovação de estágio é o plano de atividades. Você vai então inserir novamente as suas informações aqui, e aqui nesse campo, disciplina vinculada ao estágio, você vai realizar a inserção da área de estágio que esse documento se refere. Então, lá, novamente, né, na pedagogia, ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental, lá nas letras, língua portuguesa, ensino fundamental 2. O que é importante dizer? Cada um desses planos de atividade de estágio deve ser enviado em cada uma das áreas que a sua matriz curricular exige. Esse documento não pode ter mais que uma área de estágio inserida aqui, porque cada estágio é único, por isso que não dá para aproveitar a mesma documentação. Nessa apresentação da concedente, você vai traçar um parágrafo falando a respeito da escola. Então, na escola ABCD, terei a oportunidade de fazer estágio em uma instituição que atende alunos da zona urbana, da zona rural, que trabalha em 2, 3 períodos. Nessa instituição existe o oferecimento de ensino de jovens e adultos, assim, um parágrafo apresentando a concedente. Mais uma vez, o termo de início, o termo aproximado de fim do seu estágio, e nesse campo, algumas palavras a respeito das atividades que lhe serão autorizadas a realizar. Por isso, você vai fazer umas perguntas para a pessoa que lhe atender na instituição concedente. E você vai verificar o que será permitido que você realize lá na concedente. Eles vão lhe autorizar a acompanhar aluno em tarefas, a corrigir o material dos alunos, a distribuir, a participar da aula, a realizar projeto em que você vai fazer docência,
de determinadas aulas, nessa instituição eu vou poder fazer apenas observação. Então, aqui que você vai colocar o que vai ser autorizado, um plano de como será o seu estágio. Vocês assinem, por favor. Esse campo aqui, supervisor acadêmico de estágio, deve estar inserida a minha assinatura. Caso a concedente necessite de que uma via com a minha assinatura seja deixada para arquivo, é só solicitar no plantão que eu faço o envio para vocês, tá? Nessa última folha aqui, é uma ideia de estágio que você pode se sentar e com a pessoa que lhe atender na concedente e fazer a leitura e conversar a respeito do que vai ser permitido que você realize lá na unidade concedente.